Então, boa tarde a todos. Bem-vindos ao segundo dia da Academy Open Week. Esta é a segunda edição. Este webinar contará com ilustres convidados de uma formação que a Autónoma Academy vai lançar agora neste novo ano letivo, 2023-2024, e hoje o seminário, a temática do seminário, do webinar, é acerca da abordagem multidisciplinar às intervenções assistidas por animais. Para isso, como disse, temos 6 magníficos palestrantes. Vou passar a palavra desde já ao Dr. Pedro Paiva, a quem agradeço mais uma vez a disponibilidade, e a todos que nos acompanham, nomeadamente, obviamente, aos nossos convidados, por estarem aqui, e tenho a certeza que será um extraordinário webinar. Pedro, por favor, se puder apresentar os nossos convidados. Muito obrigado André. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao webinar Abordagem Multidisciplinar às Intervenções Assistidas por Animais. Antes de começarmos, permitam-me parabenizar e agradecer o convite à Autónoma Academy pela realização e pela dinamização da Academy Open Week. Enviar uma saudação a todos os presentes, um agradecimento aos oradores e docentes pelo tempo disponibilizado para hoje, enviar uma palavra de condolências ao professor Miguel Martins por motivos de falecimento de um familiar próximo, não pôde estar connosco, e portanto entrarmos naquilo que é a ordem de trabalhos em relação ao nosso webinar. E quando nós falamos e abordamos a questão das intervenções assistidas por animais, e apesar de largamente difundida em diversos países, é facto que em Portugal ainda temos um longo caminho a percorrer. As intervenções devem obedecer a critérios pré-definidos, delinear estratégias para o desenvolvimento de competências interligadas ao bem-estar físico, bem-estar emocional, comportamental, social e cognitivo. Estas atividades são orientadas por profissionais na área da saúde, na área da educação e na área da justiça, em cooperação com monitores de treino canino. Num contexto de abordagem especializada, e aqui aproveitaria para remeter uma questão à professora Alexandra Pereira, as intervenções assistidas por animais são uma atividade definida como a presença propositada de animais especialmente preparados e treinados com aprendizagens emocionais para melhorar a saúde humana em cenários com finalidades terapêuticas ou lúdicas. Posto isto, pergunto quais devem ser as principais preocupações também a ter com um cão num contexto de intervenções assistidas. Bom, muito boa tarde a todos. É natural que, à partida, as capacidades do cão despertem grandes expectativas relativamente ao que são capazes de fazer pelos pacientes, portanto, pelas pessoas-alvo da intervenção. E as exigências destas pessoas podem, no entanto, influenciar as sessões e forçar o cão a confrontar-se com contextos que lhe são adversos. Posso-vos dar alguns exemplos desses que estão descritos na literatura, como o medo relacionado com a novidade, as altas temperaturas, a falta de espaço, o tempo exagerado das sessões, a falta de descanso, a invasão do seu espaço, as modelações de aprendizagem a comportamentos que não são assim tão naturais para o cão, muitas vezes a alimentação excessiva, a falta de água, a exibição de comportamentos estranhos ou a ausência de espaços de fuga. E a eventual incapacidade do animal em lidar com estes cenários pode conduzir não só a consequências de natureza comportamental, mas também fisiológica, tais como complicações ao nível do sistema cardiovascular, gastrointestinal, do sistema imunitário e urinário, pode-se traduzir em comportamentos de ansiedade, micção frequente, infecções de ouvidos, por exemplo, desidratação, exaustão, automutilação e lesões diversas, só aqui para citar alguns exemplos. Mas não podemos nos focar única e exclusivamente na sessão em si, porque além da sessão temos outros fatores importantes a considerar, a extra-sessão, chamemos-lhe assim,
Por exemplo, o stress induzido pelo transporte. Nós sabemos que o transporte é um forte indutor de stress para qualquer animal e, portanto, o transporte até ao local da sessão também deve ser considerado. Por exemplo, estão reportadas concentrações de cortisol cerca de 10 vezes superiores ao normal em cães saudáveis após serem transportados de carro durante 50 minutos, portanto uma jornada, digamos, um bocadinho mais longa. Por este motivo, os cães de ajuda social devem ter um período de intervalo entre a chegada ao local e início da sessão, de modo a que se possam acalmar antes de entrar em trabalho. Isto só para dar aqui alguns exemplos. A procura de indicadores de stress e de bem-estar, estabelecimento de linhas guia padronizadas para salvaguardar os cães de ajuda social durante as intervenções, é um campo de investigação relativamente recente, que ainda é difícil encontrar, de facto, estudos e literatura sobre o assunto, mas tem ganho destaque e importância junto das entidades de referência internacional e também a nível nacional. E, portanto, cada vez há uma preocupação maior em garantir o bem-estar destes animais de ajuda social. Muito obrigado, professora Alexandra. Aproveito para informar que a professora Alexandra é responsável pela Unidade Curricular de Saúde e Bem-Estar Animal e Noções Básicas de Medicina Veterinária da nossa pós-graduação. E, de facto, é a questão destas evidências e a necessidade de nos suportarmos nas evidências, o que é de facto o animal num contexto de ambiente terapêutico, enquanto ser vivo, que permite e transmite ao utente que as ações provocam reações. E, nesse sentido, favorece também o desenvolvimento do vínculo afetivo e vai acabar por auxiliar a lidar com os mais diversos sentimentos de alegria até à frustração. Posto isto, eu perguntaria ao professor Mauro Paulino se é possível o recurso ao cão num contexto judicial ou os benefícios são restritos à intervenção clínica e em que moldes pode ser, se for possível. Então, muito boa tarde a todos e a todas. Felicitar também, ou pelo menos reforçar, aquilo que já foi dito pela importância desta iniciativa da Autónoma Academy e relativamente à questão que foi feita, ela leva-nos ao início, ou ao preâmbulo que o Pedro Paiva fez, que é, em Portugal ainda temos um longo caminho para trilhar. Porque sim, efetivamente, o recurso a cães em tribunal faz todo o sentido, mas as resistências, as dificuldades para reconhecer esses benefícios têm impedido que estes projetos possam ser desenvolvidos com a certeza e com a amplitude que deveriam ser. Se pensarmos que o ato de testemunhar em tribunal é muitas vezes intimidante, até traumático, dependendo da atitude que o profissional vai ter com uma criança que vai ser ouvida ou com uma vítima que tenha sofrido já uma situação traumática, existe então um conjunto de possíveis efeitos negativos associados a um ato jurídico, a um ato de testemunhar, por exemplo, em tribunal. E essa sobrecarga cognitiva e emocional que esse momento de tensão representa pode conduzir até a um fenómeno que nós, na área da psicologia forense, chamamos de vitimização secundária, ou seja, quando o próprio sistema, que era suposto dar suporte à vítima, ainda intensifica mais este sentimento de trauma, ou de abandono, ou de não valorização, esses sentimentos podem ser atenuados perante a presença de um cão em tribunal. Ou seja, investigações internacionais dizem-nos que, seja na sala de espera, seja durante o ato de testemunhar, seja durante um momento em que, por exemplo, uma criança esteja a ser ouvida no âmbito de um conflito familiar, a presença desta figura de suporte, de aceitação, é essencial para reduzir este efeito traumático que falávamos há pouco associado ao ato de testemunhar. Por isso, diria que temos duas grandes áreas em que este suporte pode ser prestado, quer em direito penal, ou seja, quando falamos de crime, uma vítima de violência doméstica que vai ser ouvida, uma criança que tenha sido vítima de abuso sexual e que vai prestar, por exemplo, declarações para a memória futura, que é uma diligência que ocorre, que é gravada para evitar que a criança tenha que relatar tudo novamente e que fique válido esse testemunho para depois para a fase de julgamento. Ter um cão em que a criança pode estar a afagar, em que o cão suporta, por exemplo, o focinho na perna da criança, tudo isto vai ajudar
a que os níveis de ansiedade da criança diminuem, e isso é promotor de um maior acesso à informação que a criança tem guardada na memória. Portanto, até mesmo em termos da qualidade do testemunho, é útil. Este é o exemplo do direito penal, por exemplo, quer com vítimas de violência doméstica ou crianças vítimas de abuso sexual, mas também, e há pouco toquei nessa possibilidade ao de leve, que é no âmbito do direito de família e menores. Ou seja, quando a criança é ouvida no âmbito de uma audição, a chamada audição da criança, numa conferência para falar sobre determinadas dinâmicas familiares, a presença do cão pode aí ter também um papel fantástico. Aliás, um grupo de profissionais da psicologia, com especialistas em comportamento canino, em Madrid fazem isto diariamente, e aliás, no livro que coordenei com o Pedro Paiva e também com a Sandra Horta e Silva, temos um capítulo desta colega de Espanha que demonstra todo o manancial de informação e de investigação que eles têm ao longo dos anos, em que vão à sala de espera buscar a criança e a criança já leva o cão pela trela e vai de uma forma muito mais lúdica e muito mais tranquila falar sobre temas que a deixam demasiado ansiosa, como são as realidades familiares. No âmbito de família e menores, temos, para além desta vertente da audição, parece-me, daquilo que tenho pesquisado e até daquilo que tem sido partilha e aprendizagem que tenho beneficiado dos contactos com o Pedro Paiva, e que sabemos que isto é possível, é o recurso a cães também numa fase de intervenção, ou seja, para restabelecer, para reconstruir laços afetivos. A presença do cão pode ser apaziguadora para a criança, e paulatinamente deixar que a figura parental que estava a ser rejeitada, muitas vezes por estar instrumentalizada por um outro cuidador, acaba por ser securizante e ser facilitador. E por isso temos vários caminhos possíveis em que, no acesso a uma justiça mais humanizada e mais friendly, o recurso a cães em tribunal pode ser um passo demasiado importante. Muito obrigado, professor Mauro. Inclusive temos essa experiência validada com o projeto implementado em Portugal desde 2018 e no que diz respeito às intervenções assistidas, elas podem ser aplicadas em diversos contextos. Falámos agora num contexto judicial. Eu costumo dizer que num contexto infantil é a união do melhor de dois mundos, porque se junta de facto crianças e cães, e aqui a presença do animal vem acabar por promover diversos fenómenos que facilitam o setting terapêutico. A relação que se constrói em torno de uma criança e de um animal acaba por ser verdadeiramente mágica. Quando nós olhamos para um contexto educativo, como é que funcionam as intervenções assistidas por animais num contexto educativo, professora Hélia? Para já começo por agradecer esta participação e agradecer ao Pedro também por estar aqui. Boa tarde a todos. E então, as intervenções assistidas por animais em contexto educativo funcionam como que aos professores coadjuvantes, é como se fosse uma coadjuvação, uma ajuda, um suporte que os colegas têm, os professores. Eu sou professora de Educação Especial e também esqueci-me de referir, e também participo em equipas de projetos e equipas de intervenção assistida há uns 10, 11 anos, portanto, em várias escolas públicas. E a experiência, que é isso que eu pretendo passar também no módulo das intervenções assistidas por animais, diz-me que os cães funcionam, a intervenção assistida por animais funciona como que um suporte, um alicerce, mais uma estratégia inovadora, sim, porque mesmo há muito tempo continua a ser inovadora, porque cada vez aparece mais a procura deste tipo de intervenção, quer pelas colegas do ensino regular, quer por os colegas de educação especial. O cão aqui funciona como, lá está, uma metodologia, uma estratégia complementar às metodologias já diferenciadas e previstas na educação inclusiva. Portanto, as intervenções assistidas por animais inserem-se neste modelo de educação inclusiva, no desbloquear de emoções, mediador de aprendizagens, quer académicas, quer sociais, quer de relação, de autonomias. Conseguimos trabalhar
uma série de competências de acordo com as dificuldades ou não de cada criança, tendo sempre como base o proporcionar um bem-estar e prazer à criança e também ao cão. Lá está. É brincar se passa mensagem, é brincar que se trabalha, é brincar que a criança e o cão interagem. E dessa interação vem a motivação para a aprendizagem daquilo que nós pretendemos trabalhar, que está devidamente delineado por uma equipa multidisciplinar, portanto, não trabalhamos sozinhos com uma equipa de intervenções assistidas, trabalhamos também com os pais, com os colegas titulares de turma, com os colegas de educação especial, com terapeutas, e é elaborado um plano em conjunto que é posto em prática, e há uma componente desse plano que é das intervenções assistidas, que colaboram para ganhos a outros níveis, quer académicos, como já referi, quer a nível de relação, de estar, de autonomias. Esse plano é depois avaliado, ponderado sempre também em equipa, portanto é sempre contado com uma equipa, nunca trabalhamos sozinhos. E como disse, é como se fosse já uma disciplina, uma disciplina de coadjuvação. Em todas as escolas onde se desenvolvem estes projetos, a sinoterapia ou as intervenções assistidas são tidas como têm horário próprio, tem horário para cada criança, é como se fosse uma terapia da fala ou uma terapia ocupacional, faz parte como que do currículo da criança. Muito obrigado, professora Hélia. Aproveito para apresentar o professor Mauro, que é responsável e será o docente da unidade curricular em relação às intervenções em contexto clínico e de justiça, com a professora Isabel, a quem vou remeter a próxima questão, e a professora Hélia é docente da unidade curricular em intervenções em contexto de educação. E, portanto, quando nós olhamos para esta questão das intervenções assistidas por animais, podemos apontar para uma terapia assistida por animais como representativa do poder dos animais para providenciar suporte emocional a pessoas consideradas vulneráveis. Esta terapia tem vindo a revelar-se efetivamente muito útil para crianças, para jovens e para adultos, e portanto a minha questão para a professora Isabel é: como pode ajudar o desenvolvimento cognitivo e emocional a presença do cão num contexto de intervenções assistidas por animais? Vou pedir à professora Isabel que ligue. Exato, já tirei. Olá, obrigada. É assim, muito vocês já falaram, portanto, já quase que aqui é mesmo só fazer uma síntese muito breve. Efetivamente, sim, é através da vinculação e da comunicação entre a pessoa que tem alguma perturbação ou que tenha ali algum estado emocional mais vulnerável, e que aqui a vinculação acaba por ser fundamental. Portanto, em que o cão não critica, o cão está lá e aceita incondicionalmente. E muitas das vezes a comunicação, ou por não verbal, não é feita tão clara e o cão percebe sempre o que a criança está a dizer, ou o adulto, em vários contextos que possam acontecer. E aumenta também a autoestima, portanto, no sentido de a criança poder saber que consegue dar uma ordem ao cão, seja verbal ou não verbal, e o cão faz. Portanto, isto para a criança ou para outro adulto, portanto, é fundamental. Portanto, é principalmente a comunicação e a vinculação. E é um estímulo poder estar com o cão e o contacto físico. Portanto, Aqui está. Agora era eu que estava com o micro desligado. Obrigado, professora Isabel. Tal como foi referido anteriormente, no início da minha intervenção, de facto, as intervenções assistidas por animais devem obrigatoriamente obedecer a critérios pré-definidos e delinear estratégias para o desenvolvimento de competências interligadas ao bem-estar físico, emocional e cognitivo. Esta questão para professora Alexandra:
qual é a importância de formar quem vai trabalhar com os cães, uma vez que temos como adquirido estes critérios a qual é obrigatoriamente obedecer? Bom, como já foi aqui dito, obviamente as intervenções assistidas por animais implicam uma relação benéfica entre o ser humano e o cão. Portanto, isso não pode implicar dano a qualquer um dos intervenientes. Assim sendo, os benefícios do doente nestas atividades não devem ocorrer a qualquer custo para o bem-estar animal. Nesse sentido, torna-se importante avaliar o nível de stress sofrido pelo cão nestas atividades, dado que se afetar o bem-estar animal pode induzir inclusivamente a situações de perigo, como já falei anteriormente. O bem-estar do animal tem sido testado através da avaliação de stress no cão e da análise comportamental, como eu também já disse anteriormente, e, portanto, considerando os resultados ainda pouco consistentes dos estudos efetuados até hoje, torna-se fulcral uma monitorização adequada e metodológica do bem-estar do animal envolvido, a quanto à implementação de um programa de intervenção assistida por animais. Depois temos ainda a considerar a gestão de riscos, como as zoonoses, alergias e acidentes de lesão, que podem ser controladas mesmo num ambiente hospitalar supervisionado, mas é importante lá estar, ter conhecimentos de forma a poder controlar mesmo estas situações. Para quem não sabe, portanto, zoonoses são doenças transmitidas entre humanos e animais. E, portanto, é de extrema importância a formação dos envolvidos nas atividades e o cumprimento de políticas e protocolos instituídos, reduzindo a preocupação inerente. Posto isto, saber antecipar e lidar com tais problemas é um trabalho exigente e com o qual os técnicos das intervenções assistidas por com animais devem contar como responsáveis não apenas pelos animais, como pelo planeamento e o desenvolvimento das sessões, ou seja, a formação do profissional de saúde, de educação, do técnico ou do voluntário da intervenção assistida por animais é um fator diferenciador na qualidade das intervenções e no bem-estar do cão de ajuda social. Muito obrigado, professora Alexandra. Voltaria aqui à conversa com o professor Mauro e colocar aqui uma questão, ou seja, remeter-nos aqui com a aplicação judicial no que diz respeito às intervenções assistidas por animais. Estas intervenções judiciais surgiram em Portugal há relativamente pouco tempo, portanto 2018, com projetos através de equipa multidisciplinar junto do CPCJ, Tribunal de Família e Menores, e portanto, neste sentido, e tendo surgido em Portugal há tão pouco tempo, quais foram se é que existiram países que têm sido pioneiros em relação a este trabalho no âmbito das intervenções assistidas num contexto judicial? Sim, há países que são de facto marcantes nesta intervenção e neste recurso a animais, a cães, em contexto judicial. Os Estados Unidos, de facto, acaba por ser aqui uma referência. Há também publicações oriundas da Austrália e da Finlândia, e mais recentemente, como partilhava na minha outra intervenção, a Espanha tem começado também a publicar, pelo menos no âmbito da intervenção nos tribunais de família e menores, e em Madrid especificamente, há já investigação muito sólida, com metodologia, com evidência científica bastante robusta, com pré-teste, com pós-teste, com grupos comparativos para perceber se existem diferenças efetivamente ou não, e por isso já podemos eventualmente falar em cerca de 10 anos de pesquisa, de investigação, assim já mais robusta neste âmbito. Ao ponto de, e há pouco eu não referi isto, falei mais dos utentes da justiça, mas um dos aspectos, por exemplo, que surge já em investigação é que quando os animais vão ao tribunal para ir auxiliar uma vítima, uma criança que vai ser ouvida num contexto judicial, é curioso que até os funcionários desse tribunal partilham sentimentos positivos, ou seja, a presença do animal em contexto laboral
não necessariamente no contexto judicial de uma vítima ou de alguém que está a prestar depoimento, mas sim de um funcionário judicial, acaba por ser muito, muito positivo. Ou seja, isto leva-nos até, se quisermos, uma reflexão muito mais ampla do benefício que será também, por exemplo, em contexto organizacional ou de grandes entidades, do que é ter a presença de um animal de companhia ou não. E, mais uma vez, os relatos são unânimes, ou seja, vai no sentido do suporte emocional, vai no sentido da redução de stress e, se incidirmos novamente ou voltarmos novamente a nossa atenção para o contexto judicial, está muito mais associado a relatos muito mais espontâneos e menos condicionados, porque a criança e as vítimas estão mais focadas na interação com o animal, que transmite a tal segurança, todas aquelas características que há pouco a minha colega e a professora Isabel Lourenço referiu, que acabam por ser transmitidas na relação com o animal e que são positivas e que permite depois também uma comunicação com maior clareza para o próprio sistema de justiça e por isso só benefícios para a própria justiça. Mas, ainda à pergunta inicial, sim, há países que são aqui já referência, Estados Unidos, Finlândia, Austrália e Espanha, sem dúvida que são referências. E recomenda-se que se replique essas referências, naturalmente. Sim, acho que temos que trilhar o nosso caminho, porque existem realidades e aspectos jurídicos que podem ser diferentes, mas o que me ocorre dizer é que seria tonto não usarmos pelo menos algum caminho que já foi trilhado lá atrás e percebemos o que é que podemos tentar, o que é que já foi tentado e não resultou tão bem, e podemos ir progressivamente, porque se calhar queremos colocar já o passo de termos um animal em cada sala de audiências, é um passo enorme e vão existir maiores resistências. Mas existem estudos que nos dizem que a presença do animal só na sala de espera já permite que a pessoa vá para o momento da audiência um bocadinho mais apaziguada. E, eventualmente, poderá existir menos resistência em darmos este primeiro passo do que queremos dar já um passo, às vezes um bocadinho maior do que a perna, porque a mentalidade parece não estar ainda a acompanhar estas evidências científicas. Muito obrigado. Professora Hélia, sabendo nós que o cão é caracterizado como um elemento que não julga, não critica, ouve atentamente, o que faz com que espontaneamente se crie uma relação entre a criança e o cão, uma relação de confiança. Perante estas características, como pode o cão ser um elemento diferenciador em sala de aula? Ora bem, já disseste as características e é a partir daí, claro que sendo o cão um bem maior em contexto de escola, a nível do apaziguamento, às vezes até estou a falar, por exemplo, num contexto de turma. Imagina uma dinâmica em contexto de turma. Só a presença do cão motiva para a aprendizagem, a simples presença do cão motiva. A interação adequada e devidamente organizada potencia competências, o desenvolvimento de competências académicas, inclusivamente. Eu lembro-me, vou dar o exemplo, a título de exemplo, pronto, uma atividade que fizemos em contexto de turma, em que a colega da turma estaria a desenvolver uma atividade relacionada com características dos animais e ela tinha, no plano dela estava previsto demorar uma semana com essa temática. Com a intervenção do cão, onde foi feito um bilhete de identidade do cão, foi feito também, todas as crianças participaram, onde houve uma dinâmica, pronto, de participação, de interação, devidamente elaborada, claro. A colega no dia seguinte disse-me que as competências que pretendia trabalhar estavam já muito bem interiorizadas no grupo. Pronto, isto falando em grupo, turma. Falando em crianças com necessidades de saúde especiais, que normalmente integram os centros de apoio à aprendizagem, a abordagem é feita mais individualmente, portanto, é mais de acordo com as dificuldades que cada criança tem, é feito um plano individual, tal plano de intervenção multidisciplinar, portanto, sempre com a participação do docente que trabalha diretamente com a criança, com terapeutas, se for o caso de ir trabalhar competências relacionadas com a fala, com a linguagem, com a comunicação, e o cão serve de mediador da aprendizagem,
potenciador de desenvolvimento dessas competências. Houve crianças que, eu estou a falar e veio-me a vir à cabeça uma série de exemplos. Uma criança com autismo que não sei linguagem oral, portanto não identificava alguns símbolos, mas eu nunca descobri, eu trabalhava com ele diretamente, portanto, e fazia também as intervenções assistidas. Ninguém da equipa de intervenção com esse aluno tinha percebido, nem os pais, que ele sabia ler. Através de uma atividade em que escrevemos algumas frases com algumas propostas diretas, pronto, que quero dar de comer ao cão, quero passear o cão, pôr a trela ao cão, ordenadas em sequência. A criança escolhia, lia, pelo que percebemos, a frase e ia realizar aquilo que estava escrito. Portanto, percebemos que ele sabia ler. Portanto, é tão mágico quanto isto, as intervenções assistidas com animais em contextos escolares. E muitos mais exemplos me viriam à cabeça. Crianças com problemas motores, que se pede tantas vezes para segurar num objeto que achamos motivador, mas que nem por isso, se lhe pedirmos para fazer uma vestinha ao cão, a mão sai da hipertonia que a caracteriza e vai fazer a vestinha ao cão. Portanto, é mesmo mágico. Portanto, não tenho mais palavras para descrever o que é. Agora, tem que ser devidamente planeado, tem que obedecer a determinadas regras de intervenção, claro que sim. Não vamos isto para dizer o quê? Que não se entra, uma equipa de intervenção assistida para animais não entra numa escola sem preparação. Lá está a tal preparação que há bocadinho falaste. É importante que toda a equipa tenha formação e adequada, claro, e devidamente acreditada. Muito obrigado. Portanto, são muitas já as evidências que, de facto, envolver animais em contexto de intervenção facilita a criação de um vínculo com o utente, com a criança, com o jovem, com o idoso, que aumentam a motivação, que aumentam o foco a desenvolver, a autoestima, portanto, toda uma série de competências em torno daquilo que é a componente emocional, comportamental, cognitiva e motora. Professora Isabel, em que contextos, embora já todos aqui tenhamos explanado, mas de facto, quais os contextos que são possíveis trabalhar as intervenções assistidas por animais? Pois é em vários, portanto, é em contexto educacional e está aqui a professora Hélia, é em contexto tribunal e está aqui o professor Mauro, e aqui realçar que há bocado pegando no que disse, que é no estabelecer e no restabelecer relações entre pais e filhos, que é muito o trabalho que é feito. Que está lá esquecido, portanto, e o facto de estar ali o cão promove logo ali um empoderamento e ali uma manifestação de carinho, de afeto entre ambos. Portanto, e é aqui o melhorar a comunicação e aqui o aceitar que o outro esteja outra vez na vida um do outro. Depois tem aqui hoje aqui a parte do idoso, que até achei fabuloso, e pegando aqui no que a Elia disse, que é hoje um idoso que não verbalizava quase nada, portanto, e quando o cão aparece começa a dizer o nome. Um dos idosos que até tinha um braço mais rígido, e quando foi para poder dar a ração ao cão, portanto, começou a relaxar. Também em contexto de paralisia cerebral, sei lá. Parece-me que há um contexto que não São foi, vários, não são foi, vários os não foi contextos. explanado e que é efetivamente um contexto diferenciador quando falamos nas intervenções assistidas num contexto de Comissão de Proteção de Crianças e Jovens. De que forma é que isto pode ser diferenciador neste contexto? Muitas das vezes porque são famílias muito estruturadas e o cão acaba por dar ali uma autoestima brutal. Só pelo facto, e vou dar aqui um exemplo, tenho ali um paciente em que é um adolescente, tem fobia, não consegue sair de casa para ir à escola, portanto, e o trabalho que estamos aqui a fazer com o cão é o controle, que ele consegue passear o cão, consegue dar ordens e acaba por aumentar a autoestima, acaba por se sentir confiante e seguro, que quando está a passear com o cão, ele consegue estar naquele exterior. Portanto, isto são passos todos
são pequeninos passos. Temos aqui também a questão de, muitas das vezes, haver aqui a separação dos pais e em determinadas situações de violência, etc. Portanto, e o cão acaba por aumentar e melhorar a comunicação entre ambos. Portanto, também aqui é um caso também muito próximo, que é o pai está aqui a estabelecer contacto com o filho, e estão aqui, muitas das vezes o filho acaba por ensinar o pai a trabalhar com o cão. Portanto, isto também dá aqui uma outra comunicação e empoderamento à criança. Muito bem, muito obrigado. Pronto, para quem nos está a ouvir lá em casa, aproveitava para partilhar um pouco daquilo que é o plano curricular da nossa pós-graduação, que diria que é dividido em 9 momentos formativos, 9 diferentes unidades curriculares, e 2 das quais se destacam pela questão de acreditação prática e uma outra por uma tutoria de apresentação do trabalho final. Mas para uma melhor explanação deste plano curricular, eu gostava que cada um de vocês pudesse, de alguma forma, através de uma intervenção relativamente sucinta, que temas são abordados em cada uma destas unidades curriculares. E, portanto, quando falamos da saúde e bem-estar animal e das noções básicas de medicina veterinária, eu perguntaria à professora Alexandra que temas é que são abordados nesta unidade curricular. Bom, como eu já disse anteriormente, é fulcral, é importantíssimo saber antecipar e lidar com os problemas que possam surgir com o cão, sobretudo problemas do foro fisiológico. Isso é um trabalho muito exigente e com o qual os técnicos das intervenções assistidas por animais devem contar. Nessa perspectiva e no sentido de dotar estes técnicos das ferramentas necessárias, nós vamos falar nesta unidade curricular da anatomia do cão, da fisiologia do cão, dos sentidos do cão, dos sinais vitais, primeiros socorros, principais doenças e sintomas, alimentação e higiene, medicina preventiva e medidas profiláticas obrigatórias, e, como é lógico, sem descurar do bem-estar animal, sobretudo da avaliação, como é que se avalia o bem-estar animal, e também saber a principal legislação relativa não só aos cuidados veterinários que estes animais exigem, como também ao nível das condições de alojamento, do transporte e da circulação de cães. Obrigado, professora Alexandra. Quando falamos na unidade curricular de intervenções em contexto clínico e de justiça, com que temas é que podemos contar, professor Mauro Paulino? Então, vamos poder contar com uma síntese bem fundamentada de quais são os contributos da psicologia para a intervenção assistida com os cães, ou seja, fazer aqui uma passagem do que são aspectos teóricos e da sua relevância para a prática em termos da relação terapêutica, das ferramentas para estabelecer um contacto e uma relação mais empática e utilizarmos isso também depois na compreensão do impacto que esta atitude de ajuda, esta relação de ajuda pode ter, e depois vamos focar diferentes contextos clínicos em termos de patologias, perturbações ao nível do neurodesenvolvimento, outras que existem em contexto clínico onde a intervenção assistida por cães possa ter maiores benefícios, desde cognitivos, físicos, da fala, da linguagem, psicológicos, sociais, e depois uma parte que me é particularmente cara, que é a aplicação precisamente em contexto judicial na intervenção cão-humano, com todas estas nuances que eu já fui aqui falando, mas de uma forma muito mais aprofundada. Inevitavelmente, estamos a falar de contexto clínico, em contexto de justiça e de equipas em que muitas vezes é realizado este trabalho, vamos tentar, ou pelo menos tivemos a preocupação de passar isso também para a unidade curricular, algumas ideias, algumas noções relativamente ao trabalho multidisciplinar e o que isso implica em termos de partilha de informação, com limites éticos e deontológicos também associados. Muito obrigado. Não sei se a professora Isabel quer acrescentar algo mais, uma vez que será docente Eu vou estar também. a parte mais prática, portanto, vou estar aqui na parte mais prática juntamente, portanto, não é assim nada, é mesmo para trabalhar a parte prática, portanto, com o cão e exemplificar o que é o trabalho, na verdade. Muito bem.
Quando olhamos para a nossa unidade curricular de intervenções em contexto de educação, a professora Hélia, que temas podemos contar para esta unidade curricular? Ora bem, na educação, como é educação, temos que contextualizar a nossa entrada. As intervenções assistidas por animais, vão se incluir numa educação inclusiva, certo? No modelo atual da educação. Portanto, temos que fazer uma breve, bem sintética, uma breve síntese. Portanto, há o que é a educação inclusiva, alguns conceitos muito básicos, para quando, como equipa, entramos numa escola, não cairmos assim do teto, nem de paraquedas, não é? Entramos e já sabemos, quando nos falam de um CAA, o que é, quando nos falamos que é um aluno que tem determinadas medidas educativas, o que é que isso já leva a priori, sem percebermos ainda, sem termos nem termos falado ainda ou reunido com os restantes intervenientes, perceber que aquele aluno vai ter dificuldades a nível da comunicação, da linguagem, por aí. Depois dessa breve síntese, portanto, dessa abordagem à educação, falaremos ainda da sua importância no bem-estar e desenvolvimento global dos alunos, portanto, que dela beneficiam, da importância das intervenções assistidas, a nível de importância, a nível de tipo de objetivos podemos propor dentro de um contexto bem específico, intervenções assistidas por animais, portanto, como com as intervenções assistidas, o que é que podemos realmente trabalhar, de um modo geral, em termos de objetivos. Também para nos preparar para o plano, uma planificação que iremos também trabalhar de uma forma mais prática, porque será através da apresentação de casos. Serão apresentados casos, e através desses casos faremos hipotéticas planificações de intervenção, como poderíamos intervir, que materiais podemos usar, que tempos teremos para realizar essa proposta, pronto, e que estratégias poderemos usar também. Portanto, todo o módulo terá muito a ver com isto tudo que eu acabei de dizer. Portanto, começando por uma parte mais teórica e depois vamos trabalhar de uma forma muito prática, contextualizando o que é a educação, o que é a prática, como a Isabel diz, é a mesma prática que vai ser trabalhada também neste módulo, claro que de uma forma teórica, verdade, mas porque não temos lá o cão para experimentar nem a criança, mas de uma forma hipotética, prever como poderemos intervir, de uma forma os alunos que integrem estes formandos, quando se preparem para serem incluídos num projeto, estejam preparados já para aquilo que os espera. Pronto. Não sei se acho que é isto. Muito obrigado. Posto isto, falta acrescentar aquelas que são as unidades curriculares relativamente à formação específica em relação à preparação do cão num contexto de intervenções assistidas. Como disse a professora Alexandra, é fundamental, é indispensável, é ético, é deontológico prepararmos o cão com as aprendizagens, quer em termos de conduta, quer em termos de capacidade emocional para gerir a sua presença, o próprio animal aprender a gerir a sua presença num contexto de intervenções assistidas. E, portanto, naturalmente, teremos unidades curriculares no âmbito daquilo que é o comportamento animal e a etologia na base do treino, e também uma unidade curricular específica para o treino e a modificação comportamental do animal através da aprendizagem de metodologias e procedimentos que de facto assentem naquilo que é os pressupostos da garantia do bem-estar permanente do animal. Posto isto, terminaríamos por aqui a nossa apresentação. Resta-me agradecer a vossa presença aqui hoje. Acredito que qualquer um de vós esteja disponível para responder a alguma questão posteriormente, caso ela surja. E, portanto, uma vez mais, muito obrigado pela vossa presença e votos da continuação de um excelente dia para todos. Bem-ajam a todos. Muito obrigado. Bem, uma vez que não há perguntas, então damos por encerrado
mais este webinar. Muito obrigado a todos mais uma vez. Até uma próxima. Obrigado. 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 Obrigada também. Obrigada. Obrigada. Obrigada.